não tem base, né? Kardec, aí eu recomendo que vocês leiam lá o capítulo dos sistemas do Livro dos Médiuns. E Kardec explica por que esses sistemas todos não tinham base, né? Que só a teoria espírita explicava todos os fenômenos. Essa pergunta ela é muito boa, no sentido de que Kardec respondeu ela, né? Eu sempre acho muito curioso quando as perguntas vêm de perfis que não são necessariamente pessoas identificáveis, né? Mas, independente disso, a pergunta é boa. Só que tem uma coisa muito interessante nessa discussão, por isso que Kardec é muito genial, né? Esse tipo de pergunta, as pessoas têm que perceber que há uma contradição intrínseca nela. Isso as pessoas que pensam isso, eu não estou dizendo que necessariamente quem fez a pergunta pensa, né? Eu estou usando a pergunta para mostrar um problema que muitas pessoas não percebem, que às vezes a gente não raciocina. Quando a gente usa o problema da identidade para atribuir um problema para o espiritismo, as pessoas não param para pensar que esse argumento, ou pseudo-argumento, ele pode ser aplicado a qualquer coisa. É interessante porque a pessoa aplica esse raciocínio ao espiritismo, mas ela não para pensar que esse argumento eu posso aplicar a qualquer coisa. E uma vez aplicado a qualquer coisa, eu não poderia ter noção da verdade de nada. Percebe que a pergunta coloca, por exemplo, olha, eu não tenho como identificar os espíritos que se comunicam, então pode ser que seja o demônio. Mas peraí, e como é que eu vou saber se a pessoa que não está fazendo. Eu estou usando o mesmo raciocínio. A pessoa que faz uma pergunta dessa não seja o demônio. E como é que eu vou saber se o pastor que fala isso na igreja não é o demônio? Como é que eu não vou saber se. Vou dar outro exemplo mais simples ainda. Telefone agora para sua mãe e converse com ela. Vamos imaginar? A pessoa telefonou para a mãe dela e conversou com ela. Como é que você sabe que é sua mãe e não é o demônio disfarçado? Ah, mas pela voz. Não, mas o demônio poderia imitar a voz da sua mãe. Olha, eu estou usando o princípio lógico da pergunta aplicando para tudo. Não, mas eu vi minha mãe. Tinha o rosto, o cheiro, o tamanho da minha mãe. Como é que você sabe se não é o demônio disfarçado fisicamente da sua mãe? Veja que se eu aplicar a lógica dessa questão para tudo, eu não tenho certeza de nada. O problema da identidade, por isso que Kardec vai dizer que a identidade é um escolho. Porque se eu levar ao absoluto, como a questão propõe, eu não tenho certeza de nada. Então não é um problema só do espiritismo, é um problema para tudo. Como é que você sabe que a sua filha, a sua esposa que está aí na sua casa agora é ela mesma? E se for o demônio disfarçado? Então, com a falácia do demônio disfarçado, eu posso aplicar para tudo. Ninguém é ninguém, todo conhecimento pode ser falso. Como é que você sabe se aquele que fala que a questão pode ser o demônio não é o demônio? Nota, eu posso aplicar para tudo. Por isso que isso não é uma questão que eu possa usar como argumento. Por isso que Kardec vai dizer uma questão muito simples. Eu reconheço a árvore pelo fruto. Ele usa um princípio racional. Como é que eu identifico a origem? Pelo conteúdo. É assim para tudo. Mas não é só para os espíritos e para o espiritismo, é isso que eu estou querendo mostrar. Olha, eu acredito que seja minha mãe e não um demônio disfarçado, pelas coisas que ela fala, pelo amor que ela me dá, pelo bem que ela me deseja, pelo bem que ela me faz, pelos conselhos bons que ela me dá. É por isso que eu. Percebe? De novo, essa é uma tentativa de relativizar as coisas. E a pessoa não vê que se ela aplicar isso para tudo, ela não consegue conhecer nada. Tudo é possível que seja um demônio. A gente está conversando aqui agora, Laura e Eric, mas e se é um demônio que está iludindo? Nota, eu posso aplicar isso para tudo. A filosofia já percebeu isso. Se eu levar qualquer princípio ao absoluto, nenhum conhecimento é possível.
Por isso que Kardec mostra lá no sistema diabólico que o Eric falou, uma questão muito simples. Por que não pode ser o demônio? Porque está dizendo coisa boa. Está dizendo sempre coisa boa. Ah, mas o demônio pode dizer coisa boa para enganar? Bom, sim, pode. É possível que alguém minta. Ué, mas só porque é possível que alguém minta, é impossível descobrir a verdade? É impossível existir o bem? Veja, não faz nenhum sentido. Então falta um pouquinho de aprofundamento filosófico para as pessoas. Porque elas colocam como se fosse um problema do espiritismo, isso é um problema para o conhecimento. Isso é um problema para o conhecimento, não é só para o espiritismo. Se eu levar ao absoluto essa ideia do demônio. Então eu não faço conhecimento assim. Isso eu digo, é filosofia de botequim. A gente está vivendo uma época que as pessoas são filósofas de botequim. Elas pegam umas frasezinhas de efeito que parece que tem lógica e como se fosse um problema para a filosofia. Mas é ela que não entendeu que a fala dela é contraditória. É a mesma coisa. Esse final de semana, eu falei para vocês, né, na discussão de um grupo que eu participei, um determinado sujeito no grupo falou assim: não existe fato, tudo é uma interpretação. Aí eu perguntei para ele: essa frase é um fato? Se ele está dizendo que não existe fato, dizer que não existe fato é um fato? A pessoa cai em contradição É performativa, né? contradição, exatamente. Então isso é bobagem. Eu não uso esse tipo de falácia para construir teoria. E as pessoas acham, olha que bonito esse argumento filosófico, o fulano é muito inteligente. Ele não é. Isso é bobagem. E as pessoas estão usando isso para discutir ciência, filosofia e espiritismo. Como se a verdade não fosse possível. Tem um filósofo chamado o Sponville, né? Que inclusive é materialista, mas ele tem uma fala genial que ele diz assim: se você acha que a verdade é relativa e ela não é possível, não existe argumento melhor do que um filho morto para colocar isso por terra. É duro, né? É forte. Quem acha que a verdade é relativa, não existe a verdade, não existe fato. Ele diz assim: diga isso para uma mãe que perdeu seu filho, se não existe um fato. E eu uso um argumento mais debochado. Eu digo assim: a pessoa que diz que não existe verdade, que não existe fatos, eu quero que ela chegue amanhã no banco, vai até o seu banco, a sua agência bancária, que não existe fato, né? Chega lá no banco e diz assim: eu sou o Elon Musk e eu vim sacar alguns milhões de dólares para levar para casa. Porque se a pessoa realmente acredita que não existe verdade e não existe fato, ela tem que fazer isso. Que aí o cara do banco vai dizer assim: mas você tá louco, né? Não tô louco. Não existe fato. Se não existe fato e tudo é uma interpretação, eu estou interpretando que eu sou o Elon Musk, eu quero o dinheiro dele. Mas a pessoa só faz isso discutindo espiritismo na casa espírita, né? É porque ela sabe que o que ela está falando é bobagem. Daí na casa espírita ela brinca de ser filósofa. Porque se ela realmente acreditasse nisso, eu estou dando um exemplo aqui. É um fato. Você vai me dizer que é um fato que eu não sou o Elon Musk? Não existe fato. É uma interpretação sua. Eu sou sim, quero o dinheiro dele. É aquela brincadeira. A minha avó que dizia: quem é louco come dinheiro, né? Se não está comendo dinheiro, não é louco. Então tem muita gente que na casa espírita pinta e borda com filosofia de botequim, mas não faz isso no seu emprego, para o seu chefe. Não constrói a sua casa relativizando a engenharia, né? O espiritismo é tudo relativo, cada um tem a sua verdade. Então pega agora, vai na sua casa e tira o pilar lá que sustenta a casa, porque a verdade é relativa. É relativo, não precisa do pilar, tira o pilar. Mas a pessoa não tira. A verdade é relativa, mas a pessoa não come veneno. Então é uma bobagem, e as pessoas estão levando isso como científico, como filosófico. Essas frases de TikTok. E a gente tem que acordar para isso. É que nem a gente diz, né? Nós somos pessoas adultas, racionais. A gente tem que discutir sério, ler os grandes autores. Agora, ficar discutindo frasezinha que não fazem. Que a gente está mostrando aqui como isso é coisa de